Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso quinto capítulo de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vamos lembrar o que aconteceu no nosso último capítulo? Nosso último capítulo se chamou O Manjar Turco. Nesse capítulo, a rainha apareceu para Edmundo, né? Carregada num trenó por duas renas. E ela fez uma espécie de encantamento pro Edmundo, né? Ela primeiro tava parecendo que tava com raiva dele, mas daí ela pareceu que pensou melhor em algum plano e falou assim: "Ah, eu vou ser boazinha com ele". Aí pegou e pediu para ele ir na carruagem dela, no trenó dela, né? E deu comida para ele. Ela perguntou primeiro se ele queria tomar alguma coisa. Aí ela pegou um frasquinho mágico e jogou assim na neve e apareceu um copo fumegando assim, bem quentinho pro Edmundo tomar. Perguntou o que ele queria comer e o Edmundo falou que queria manjar turco. Depois, no final do capítulo, o escritor explicou pra gente que o manjar estava enfeitiçado e que agora o Edmundo ia ficar sempre querendo comer mais. E se deixasse ele comer, ele ia comer até explodir. Então, de alguma forma, a feiticeira enfeitiçou ele para que ele levasse também os irmãos dele, que são Pedro, a Susana e a Lúcia, lá no castelo da rainha. Só que até aí ele não sabia quem era essa mulher, só sabia que era a pessoa que estava sendo legal com ele. Aí a Lúcia chegou e falou para ele: "Ai, Edmundo, você tá aqui! Agora a gente vai poder contar pro Pedro e pra Susana que eu não tava mentindo, porque ela tava muito chateada, né? Que tava todo mundo achando que ela tava mentindo". E daí o Edmundo tava meio passando mal porque comeu demais e também não tava assim muito satisfeito com a situação, porque agora ele tinha que admitir que estava errado, né? Aí ela contou que tinha ido lá na casa do senhor Túminos, que é o fauno, que tinha tomado café com ele e tudo mais. E daí ela explicou que o senhor Túminos falou que ali tinha uma rainha má, que ela fazia sempre o país inteiro de Nárnia ser inverno, e que ela era muito cruel. E daí o Edmundo entendeu que essa tal dessa feiticeira branca era aquela mulher que ele tinha visto. Só que ele estava do lado dela e a Lúcia estava do lado dos animais de Nárnia, né? E, enfim, eles voltaram para casa e agora vamos descobrir o que vai acontecer, tá? Outra vez do lado de cá. Como se estivessem ainda brincando de esconder, levou tempo para Edmundo e Lúcia encontrarem Pedro e Susana. Depois de reunidos, todos na sala de armaduras, Lúcia falou: "Pedro, Susana, é tudo verdade. Edmundo também viu. Há um país fantástico que a gente alcança pelo guarda-roupa. Edmundo e eu estivemos lá. Demos um com o outro no meio do bosque. Conte, Edmundo, conte tudo para eles." "Que história é essa, Edmundo?" perguntou Pedro. E agora chegamos a um dos pontos mais terríveis desta história. Até aquele instante, Edmundo tinha se sentido mal disposto, mal-humorado, aborrecido com Lúcia, porque ela estava certa, mas não tinha resolvido o que fazer. Porém, diante da pergunta de Pedro, decidiu fazer a coisa mais mesquinha, quer dizer, egoísta e ordinária que se poderia ter lembrado. Decidiu humilhar Lúcia. "Conta, Edmundo", disse Susana. Edmundo tomou um ar de superioridade, como se fosse muito mais velho do que Lúcia, sendo que a diferença era só de um ano, e disse com um risinho de deboche: "Ah, é mesmo. Eu e Lúcia estivemos brincando, imaginando que era verdade tudo aquilo no país maravilhoso dentro do guarda-roupa. Mas é só brincadeira, é claro. Não existe nada lá." A coitada da Lúcia olhou para Edmundo e saiu correndo para fora da sala. Ele, que a cada momento se tornava mais maldoso, achou que tinha conseguido uma grande vitória. "Lá vai ela outra vez. Que há com essa garota? Este é um problema com crianças pequenas. Estão sempre a..." "Calhe o bico", disse Pedro, furioso para Edmundo. "Você está sendo muito malvado com a Lu, desde que ela apareceu com a loucura do guarda-roupa.
Você está abusando, querendo humilhá-la por causa disso. É pura maldade sua. Mas tudo isso é um absurdo, exclamou Edmundo, um pouco ressentido. Pois isso é que está me preocupando. Lu estava muito bem quando saiu de casa. Desde que chegamos aqui, parece que não anda muito boa da cabeça, falou Pedro. Ou então está virando uma grande mentirosa. Seja lá o que for, não adianta você estar sempre zombando dela, chateando-a num dia para dizer no outro que ela tinha razão. Ah, não saiu mais nada da boca de Edmundo, que ficou só resmungando. Não acha nada mesmo, disse Pedro. É maldade sua. Você sempre gostou de postar-se como um cavalo com os mais novos. No colégio você era impossível. Ele sempre foi malvado, né? Vamos parar com isso, disse Susana. Vamos parar com isso, disse Susana. Não resolve nada ficar discutindo. Vamos procurar a Lúcia. Estava na cara que Lúcia andara chorando. Nada conseguia consolá-la. Estava absolutamente convencida da verdade da história. Não me interessam o que vocês pensam, nem o que vocês dizem. Podem contar tudo ao professor ou escrever para a mamãe. Façam o que quiserem. Tenho certeza de que encontrei um fauno e devia ter ficado lá para sempre, porque vocês são todos uns bestas. Foi uma noite nada agradável. Lúcia infeliz, Edmundo sentindo que o seu plano não estava saindo tão bem quanto imaginava. Os dois mais velhos começaram a convencer-se de que Lúcia não estava em seu perfeito juízo. Ela estava meio lelé da cuca, né? Tava doidinha. Depois que a irmã, ou seja, a Lúcia, foi dormir, ficaram os dois durante muito tempo no corredor, falando segredos sobre o caso. Na manhã seguinte, resolveram contar tudo ao professor. Depois escrevemos a papai. Se o professor achar que Lúcia não está boa da cabeça, não podemos fazer mais do que isso. Então os dois foram lá. Entre, disse o professor ao ouvir as pancadas na porta. Ofereceu-lhes cadeiras e disse que estava às ordens. Escutou-os com toda atenção, dedos cruzados, sem interrompê-los até o fim da história. Ficou calado durante muito tempo, tossindo para limpar a garganta, e disse a coisa que eles menos podiam esperar. E quem disse que a história não é verdadeira? Oh, mas acontece, começou Susana, e parou por aí. Via-se pela cara do velho que ele estava mesmo falando sério. Susana tomou coragem e disse, mas Edmundo confessou que eles estavam fingindo. Ara, aí está uma coisa, falou o professor, que precisa ser considerada, e com muitíssima atenção. Por exemplo, se me desculpam a pergunta, qual deles, pela experiência de vocês, é mais digno de crédito? O irmão ou a irmã? Isto é, quem sempre fala a verdade? Isso é que é gozado, professor, respondeu Pedro. Até agora, eu só posso dizer que é Lúcia. E você, minha querida Susana? Perguntou o professor. Bem, em casos comuns, penso igual ao Pedro, mas aquela história do bosque e do fauno não pode ser verdade. É o que a gente nunca sabe, disse o professor. Não se deve acusar de mentirosa uma pessoa que sempre falou a verdade. É mesmo uma coisa muito séria. Mas o nosso medo não é que ela esteja mentindo, replicou Susana. Chegamos a pensar que ela está doente da cabeça. Ah, acham que ela está louca? Perguntou o professor calmamente. Podem ficar descansados. Basta olhar para ela, ouvi-la um instante para ver que não está louca. Mas então, disse Susana, e calou-se. Nunca tinha pensado que uma pessoa grande, ou seja, adulta, falasse como o professor. E não sabia bem o que havia de pensar de tudo aquilo. Lógica, disse o professor para si mesmo. Por que não ensinam mais lógica nas escolas? E dirigindo-se aos meninos, declarou. Só há 3 possibilidades. Ou Lúcia está mentindo, ou está louca, ou está falando a verdade. Ora, vocês sabem que ela não costuma mentir. E é evidente que não está louca. Por isso, enquanto não houver provas do contrário, temos de admitir que está falando a verdade. Susana olhou para ele muito sério. O professor não estava brincando. Mas como é que pode ser uma coisa dessas verdade, professor? E por que você duvida? Falou ele. Bem, disse Pedro. Então, se é verdade, por que não encontramos sempre o tal país fantástico ao abrir a porta do guarda-roupa?
Não havia nada lá quando olhamos. Nem Lúcia teve coragem de fingir que havia. E isso prova o quê? Perguntou o professor. Ora, se as coisas são verdadeiras, estão sempre lá. Tem certeza, Pedro? Mas ele não foi capaz de responder. Mas ela não teve tempo, disse Susana. Mesmo que esse país existisse, Lúcia não teve tempo de ir lá. Veio correndo atrás de nós logo que saímos da sala. Demorou menos de 1 minuto e ela disse que passou horas lá. Pois é exatamente isso que me faz acreditar na história, disse o professor. Se de fato existe nesta casa uma porta aberta para outro mundo, e devo dizer que esta casa é muito estranha e eu mesmo mal a conheço, e se Lúcia conseguiu chegar a esse mundo, não ficaria nada admirado se ela houvesse encontrado lá um tempo diferente. Assim, podia muito bem acontecer que, embora ela ficasse muito tempo lá, a gente não percebesse isso no nosso mundo. Lúcia, na idade dela, não deve saber isso. Logo, se tivesse fingindo, deveria ter ficado escondido durante mais tempo, para depois contar a mentira. Mas, professor, acha mesmo que pode existir outro mundo em qualquer lugar tão pertinho? Será possível? É muito possível, disse o professor, tirando os óculos para limpá-los. Eu gostaria de saber o que estas crianças aprendem na escola, murmurou para si mesmo. Mas o que devemos fazer no momento? Perguntou Susana, que sentia que a conversa saía dos eixos. Minha querida Susana, disse o professor, fitando-a, olhando nos olhos, com ambos, né, o Pedro e a Susana, com um olhar penetrante. Há um plano ainda não sugerido por ninguém e que talvez valha a pena experimentar. Qual? Perguntou ela. Cada um que trate da sua vida. E assim terminou a conversa. Daí por diante, Lúcia sentiu que o ambiente melhorava. Pedro via-se na obrigação de impedir as zombarias de Edmundo, e ninguém tinha vontade de tocar no assunto do guarda-roupa. Vou mostrar para vocês aqui o professor Kirk, a Susana e o Pedro. Viu? Cada um cuida da sua vida. A casa do professor, da qual ele mesmo tão pouco sabia, era tão antiga e famosa que vinha gente de toda parte para visitá-la. Era dessas que são indicadas nos guias turísticos e até nos livros de história. E havia motivo para isso, pois corriam sobre ela muitas lendas, algumas mais estranhas do que o caso que estou contando. Quando apareciam turistas, o professor dava licença para eles verem a casa, e Dona Marta, a governanta, servia-lhes de guia, contando o que sabia dos quadros, das armaduras e dos livros raros da biblioteca. A governanta não gostava de crianças e não admitia que a interrompessem enquanto falava como um papagaio aos visitantes. Logo no dia seguinte, juntamente com muitas outras instruções, tinha dito para Susana e Pedro: "E lembre-se bem, saiam do caminho quando eu estiver mostrando a casa." Como se a gente fosse perder tempo andando atrás de um bando de gente grande, resmungou Edmundo. E foi assim que as aventuras começaram outra vez. Alguns dias depois, estavam Pedro e Edmundo contemplando as armaduras, doidos para desmontá-las, quando as duas meninas entraram na sala com um vendaval, ou seja, correndo, né? Atenção! Aí vem a governanta com um batalhão de gente atrás dela. Ai, vamos, Pedro! E Pedro comandou, e fugiram pela porta do fundo. Mal tinham penetrado na sala verde e depois na biblioteca, ouviram vozes mais adiante, pois a governanta havia conduzido os turistas pela escada dos fundos. Assim, ou porque já estivessem meio avoados, ou porque Dona Marta estivesse de pé atrás deles, ou ainda por uma força mágica que os impelia para Nárnia, o certo é que se sentiram perseguidos em toda parte, e Susana exclamou: "Ah, vamos para a sala do guarda-roupa! Até eles passarem, lá ninguém vai!" E mal tinham acabado de entrar, ouviram vozes no corredor e viram a maçaneta da porta mover-se. "Depressa", disse Pedro, "não temos outro lugar." E abriu de repente o guarda-roupa. Amontoaram-se os 4 lá dentro.
sentando-se ofegantes no escuro. Pedro segurou a porta encostada, mas não a fechou completamente. Como todas as pessoas de juízo, sabia muito bem que nunca devemos nos fechar dentro de um guarda-roupa. E esse é o final do nosso capítulo. E aí? O que será que vai acontecer agora que os 4 estão lá? Ó, tem aqui uma figura deles. E aqui longe está a casa. É como se eu estivesse fazendo uma caminhada. E agora? Será que vai dar para fugir? Ou será que eles vão ter que ir mesmo para Nárnia? Eu aguardo vocês para o nosso próximo capítulo. Beijo!